Olá pessoal, vamos estudar Excel? Desejo que estejam todos bem e se cuidando. Me solidarizo com todas as famílias que estejam passando por momentos difíceis e de dor. Você sabe como é feita a conversão da placa antiga dos automóveis para o modelo padrão Mercosul? Não? Então me acompanhe nesta aula que você vai saber. Vamos colocar a mão na massa? Vou utilizar 5 funções diferentes nesta planilha, sendo que 4 apresentarei hoje. Tenho aqui uma tabela com nomes de proprietários e as placas de seus carros. São totalmente fictícios, qualquer semelhança é coincidência. Primeiro, vou fazer uma validação de dados para selecionar o nome do proprietário, assim agilizando a busca pela informação. Então, na célula A12, eu seleciono, vou na guia Dados, no grupo Ferramentas de Dados, Validação de dados. Muito bem, aqui eu clico em lista. Se você ainda não sabe fazer uma validação de dados, vai no nosso canal que tem vídeos informando como é feito este procedimento. Agora eu clico em fonte, seleciono os nomes dos motoristas e dou um OK. Já está inserido aqui então a lista com o nome dos motoristas. Agora vou utilizar a função PROC-V para trazer as demais informações, placa do veículo e o código de pagamento. Então, seleciono a célula B12, igual, PROC-V. O valor procurado é o nome do motorista, ponto e vírgula. Seleciono a tabela, ponto e vírgula. Indico qual a coluna que eu quero trazer informação, que é a coluna 2. Ponto e vírgula, e eu quero a correspondência exata, portanto eu vou colocar o número 0. Fecho o parênteses e dou um Enter. Muito bem, então aqui está a placa. E agora vou trazer o código de pagamento. Então, igual, PROC-V. Igual, PROC-V. O valor procurado é o nome do motorista, ponto e vírgula. A minha matriz tabela, ponto e vírgula. Eu quero a coluna número 3 agora. Não esquecendo, pessoal, PROC-V, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. 3 e eu quero a correspondência exata, portanto é 0. Fecho o parênteses e dou um Enter. Muito bem, então está aqui. Conforme eu mudo o nome do motorista, ele muda as informações nas demais células. Gente, se vocês estão gostando do vídeo, deixa aquele like. Compartilhe com seus amigos, vocês vão ajudar muito o canal, me incentivando a trazer mais conteúdo bacana como este. Bem, agora vou inserir a função esquerda, para que traga os 5 primeiros dígitos da placa. A função esquerda retorna a série de caracteres mais à esquerda de um argumento. Então olha lá, igual, esquerda, clico na célula B12, é onde eu quero extrair os caracteres, ponto e vírgula, e vou colocar o número 5, pois eu quero os 5 primeiros dígitos à esquerda. Então, número 5, fecho o parêntese, está ali. Então, ele trouxe os primeiros 5 caracteres constantes na célula B12. Existem outras maneiras de fazer a mesma coisa. A intenção aqui é o exercício em si, desenvolver o raciocínio de como utilizar as funções e apropriar conhecimento do Excel. Na célula B15, vou inserir a função direita para que traga o último dígito da string que está na célula A15. A função direita retorna a série de caracteres mais à direita de um argumento. Então, igual, direita, célula A15, pois eu quero trazer o primeiro caractere à direita, ponto e vírgula, o número 1, fecho o parênteses e dou um Enter. Então, é o número 7, IGM67, então ele trouxe para mim o último argumento à direita, que é o número 7. Na célula C15, eu vou buscar através da função PROC-V a letra correspondente ao dígito que está na célula B15. É através desta tabela que é feito o vínculo do número com a letra. O segundo dígito da placa é substituído pela letra correspondente. Bom, está aqui a tabelinha aqui com os
números e letras correspondentes. Então, através da função PROC-V, eu vou trazer para cá a letra correspondente. Então, olha lá, igual, PROC-V, valor procurado é B15, ponto e vírgula, a minha matriz tabela, ponto e vírgula, eu quero a coluna 2 da tabela, ponto e vírgula, uma correspondência exata. Fecho o parênteses e vou dar o Enter. Reparem que ele vai trazer um erro. Ali, ele trouxe um erro. A função PROC-V resultou em um erro. Sim, eu sabia que daria esse erro e deixei para que vocês possam ver como corrigir e o que causou. A função direita é uma função de texto e na célula de origem o conteúdo também era texto. O que precisamos fazer é converter o resultado da célula B15 em número. Para isso, vamos utilizar a função valor. Esta função converte em número uma cadeia de textos que representam um número. Então vamos lá? Eu vou clicar novamente na célula B15 e vou editar a função. Vou dar duplo clique. Vou selecionar logo depois do sinal de igual e aqui vou digitar então o valor. Abro parênteses e fecho um parênteses depois da função direita e dou um Enter. Veja que automaticamente a função PROC-V funcionou na célula C15, trazendo a letra H, que é correspondente ao número 7. Por quê? Porque agora o que tem na célula B15 é um número, pois foi convertido pela função valor. Na célula D15, vou utilizar a função direita para que ele traga os dois últimos dígitos da placa. Então, D15 igual direita. O texto é da célula B12, ponto e vírgula, e eu quero o quê? Os dois últimos dígitos. Então, número 2, fecho o parênteses, dou um Enter. Então, está ali 54. Na célula E15, utilizarei a função esquerda e o E comercial para concatenar com as células C15 e D15. Assim teremos a placa completa. Então, igual à esquerda, abro parênteses, seleciono a célula A15, ponto e vírgula, eu quero 4, ou seja, os primeiros 4 dígitos a partir da esquerda, fecho o parênteses, insiro o E comercial, clico na célula C15, E comercial, e clico na célula D15. Fecho o parênteses, nem preciso fechar parênteses, simplesmente vou dar o Enter. Está ali. Então a placa completa já transformada no modelo Mercosul. Então, de IGM6754 para IGM66H54. Vejam que simples e um exercício que nos faz executar várias funções e nos fazem então entender o mecanismo do Excel. Para finalizar a planilha, na célula F15, vou inserir a função escolher para que traga a forma de pagamento. A função escolher é mais simples que a função PROC-V. É sempre interessante conhecermos opções que em certos momentos podem quebrar um galhão para nós. A função escolher retorna como resultado na célula o valor escolhido, ou seja, caso o índice seja 1, o resultado será o primeiro valor encontrado. Se o índice for 2, o resultado será o segundo valor e assim por diante. Então, igual escolher, clico na célula C12, ponto e vírgula, clico na célula F2, é o primeiro resultado, ponto e vírgula, clico na célula F3, ponto e vírgula, e clico na célula F4. Fecho o parênteses e ele vai obedecer a ordem em que está aqui. Primeiro, segundo e terceiro. Assim funciona a função escolher. Vou dar um Enter. Como é o número 2, então é a segunda opção, parcelado. Se eu trocar então aqui para Márcia Fernandes,
ele vai trocar para a placa IFQ 6555, que é a opção número 3. Já transforma para nós aqui a placa IFQ 6F55, tá? E deu final placa aqui, que é o pagamento quando chegar no último prazo de pagamento. Então ele vai fazer o pagamento à vista, que é o final da placa. E assim finalizamos a planilha. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu curtir. Se tiver alguma dúvida, crítica ou elogio, deixe seu comentário. A sua participação é muito valiosa para nós. Grande abraço a todos!